Um pouquinho com vocês a respeito de teoria da informação. Quando nós tratamos de códigos secretos, a Bíblia nos dá um conselho muito interessante a respeito disso. Está lá no livro de Provérbios, primeiro capítulo. Abram suas Bíblias em Provérbios, primeiro capítulo. Gostaria de ler do verso 1 até o verso 7. Provérbios, capítulo 1, verso 1 ao 7. Diz o seguinte: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Algo que eu acho muito interessante são alguns contextos que nós passamos. Por exemplo, quantos pontinhos pretos você consegue contar entre os quadradinhos pretos que estão ali? Tente contar quantos pontinhos pretos tem ali. Meio difícil a gente contar, né? Qual é o lado de cima e qual é o lado de baixo? Eu gostaria de dizer para vocês que nem tudo aquilo que parece é. E nós precisamos ter sabedoria para discernir. Nós precisamos ter sabedoria para entender. Algo que eu tenho sempre colocado para as pessoas, o livro de Deuteronômio, capítulo 29 e 29, nos diz o seguinte: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Existem coisas que Deus não revelou. Independente do quanto você estudar, independente do quanto você se empenhar, você não ficará sabendo, porque Deus não revelou. E existem coisas reveladas que nós devemos conhecer, que nós devemos saber. O grande problema está um elemento no meio dessas duas, que é a nossa ignorância. Como saber o que não é revelado daquilo que é revelado? Eu já vi muita gente falando, não, mas Deus não falou nada a respeito disso. Já falou sim, é que você não sabe, mas Deus já falou. Então nós precisamos entender a diferença entre os dois, do que é revelado daquilo que não é revelado. Por exemplo, o que é luz? Luz é aquele negócio ali. Aquilo ali é uma lâmpada. Falando isso, estão até mexendo a lâmpada agora. O que é luz? Muito bem, aqui estão as equações. Isso é luz. Nossa, aquele montão de letrinhas ali, aqueles negócios esquisitos, ali é tudo cálculo vetorial. É uma forma simplificada das equações de Maxwell, que em vez de colocar na forma de integrais, a gente colocou numa outra forma um pouquinho mais simples, só para não ficar tão confuso a coisa. Você fala, nossa, mas isso daí é um negócio todo confuso. Não, não é confuso. Deus tem prazer em fazer certas coisas de uma forma um pouquinho mais difícil para a gente pensar. É por isso que Ele deu alguma coisa muito bonita para a gente. Bonita entre aspas. É assim, a beleza não é estética, é funcional. Eu digo aquilo que está entre os seus dois ouvidos. Se você colocar do lado de fora é feio. Por isso que o pessoal diz assim, você tem que ter uma mente aberta. Eu discordo totalmente disso. Eu já vi uma, não quero ver mais nenhuma. Deixa fechado. E use, e abuse do que está lá dentro no bom sentido. Eu fico impressionado porque quando eu leio o livro de Provérbios, capítulo 25, verso 2, se você puder ler ali, diz o seguinte: A glória de Deus é ocultar certas coisas, torná-las difíceis. Tentar descobri-las
é a glória dos reis. E por isso que eu tenho uma inveja santa, digamos assim, de Salomão. A Bíblia fala do que ele falou, das coisas que ele pesquisou, das coisas que ele entendeu. Eu falo, puxa, como é bom a gente ter esse tipo de gente no reino de Deus. Homens que Deus levantou para o louvor da glória dele e não dos homens. Homens que Deus deu sabedoria, Deus deu entendimento, Deus deu capacidade para poder entender coisas difíceis. Eu creio que qualquer homem que conseguir entender uma mulher completamente, vai para o céu na hora. Porque ele conseguiu, literalmente, entender como é que Deus ocultou certas coisas. Eu tenho 4 lá em casa, 2 estão aqui comigo. Todas as vezes que eu acho que eu entendi como é que funciona a regra do jogo, elas mudam. Pode conversar com elas, porque elas sabem disso. Mas falando do ponto interessante, é um desafio que Deus nos dá para conhecermos as coisas difíceis. Quando nós tratamos de coisas difíceis, esses 2 livros que eu mencionei para vocês, tanto o Código da Vinci quanto o Código da Bíblia, têm tomado uma dimensão um pouco maior do que aquela que eu pensei a princípio. O Código da Vinci, para aqueles que já tiveram a oportunidade de ler, sabem que trata praticamente de uma proposta que é mais uma novela do que qualquer outra coisa. Ou seja, o autor juntou ideias, um pouco de história, um pouco de ficção, e pessoas têm chegado à conclusão de que aquilo é só história. Não, aquilo é uma mistura. Foi bem bolado, não tem a menor sombra de dúvidas, foi. Tanto é que está saindo o filme agora. Muito bem bolado. E para aqueles que querem ler um pouquinho a respeito da verdadeira ideia por trás, Dr. Peter Jones, que é muito conhecido nos Estados Unidos, é um cristão, ele e outros autores escreveram um livro tratando dessa questão específica do Código da Vinci. Também tem um outro livro, que tem circulado muito nas igrejas por aí, é o Código da Bíblia. É aquela ideia assim que está nas entrelinhas da Bíblia. Deus colocou algumas coisas ali que algumas pessoas já estão descobrindo. Nas entrelinhas tem tudo a respeito sobre a sua vida, o dia, a data e a hora que Jesus vai voltar, quantos anjos tem no céu, tudo aquilo que não ficou claro, está todo codificado na Bíblia. É só uma questão de quebrar o código, ou seja, você precisa ser um hacker bíblico. Sendo um hackerzinho bíblico, você consegue descobrir todas as chavinhas lá no céu. São 2 livros extremamente perigosos que têm minado de uma forma direta o conhecimento da igreja. Um deles é um ataque direto, o Código da Vinci. Coloca em questionamento tudo aquilo que nós cremos a respeito do cristianismo, da pessoa de Cristo, inclusive indiretamente da obra dele. Já o Código da Bíblia dá às pessoas a impressão que se você sair atrás de coisas ocultas, você vai se tornar mais sábio que os outros da igreja. Afinal de contas, você vai descobrir coisas que normalmente as pessoas não conseguem descobrir só lendo a Bíblia. Os 2 são muito perigosos. Eu gostaria de tratar um pouquinho com vocês a respeito dessa ideia de códigos e tudo mais, códigos secretos. Eu gostaria de dar algumas ideias, porque essas ideias têm entrado nas nossas igrejas. Eu gostaria de tratar um pouquinho dentro da área, mais uma vez, de definições, algumas considerações e um estudo rápido. Então vejamos algumas definições. Primeiro, o que seria um código? Um código praticamente é um sistema de símbolos usados para conformar informação. Vocês estão vendo aí o número 13 escrito em 3 formas ou em 3 bases diferentes na matemática. O primeiro é o 13 como a gente conhece normalmente. 1101 é no sistema binário e o 00D no sistema hexadecimal. Todos eles representam a mesma quantidade, 13, o mesmo valor, 13. A questão, a diferença é justamente como trabalhar com esses símbolos. Porque quando nós trabalhamos com o código também é um sistema relacional de símbolos. Olha que interessante. Você consegue entender o que está escrito ali, não consegue? É muito óbvio. Vou tentar ajudar um pouquinho. Aqui estão os símbolos principais que foram utilizados e aqui está a tradução. Se você juntar símbolo com símbolo, você consegue traduzir. Só para eliminar o seu sofrimento,
Vai demorar um pouquinho? Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o que está escrito em cima. Eu mudei o código. Na palavra de computação não fala nada para ninguém, eu mudei a fonte. Só isso. Mas quando você consegue fazer o relacionamento, você descobre o que está por trás. Então todo código tem algo por trás dele. É verdade isso. Tudo que é codificado tem como alvo passar uma informação. Dentro disso que eu gostaria de ter algumas considerações com vocês, porque todo código em si, ele precisa de alguns critérios.